Ups. Água. Obrigado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Passa bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para vos desejar que a bênção e a paz do Senhor seja de crescência em vossas vidas. Estamos mais uma vez agora para ler e falar acerca da palavra de Deus. É uma missão, é um trabalho, alguma coisa que nós fazemos até com muito prazer, com alegria, é um privilégio e tudo, mas nós notamos tanta incompetência de quem fala, porque chama-se falar de coisas tão profundas, tão maravilhosas, que chegam ao ponto de ultrapassar o nosso entendimento. Quem conhecerá os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, visto que são mais altos do que aquilo que nós podemos. Então, nós agora vamos ler, falar e ouvir. Eu vou falar sozinho, mas vamos falar e ouvir. Uma passagem da palavra do Senhor muito conhecida. Está escrita no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Depois vamos nos referir a essa leitura. Vamos andar atrás e adiante. Visto que há aqui uma maravilha. Os irmãos já foram alguma vez em um lugar em que virem alguma coisa que vos impressionou? Mas por alguma razão, ou alguém passou na frente, ou qualquer coisa, fiquei impressionado, mas não vi bem o que era aquilo. Então o irmão torna atrás para rever, tornar aquilo que tinha despertado a vossa atenção. Com certeza isso já aconteceu alguma vez com os irmãos, já aconteceu comigo. Então, esse texto da Bíblia, da palavra do Senhor, eu estou dizendo isso para vos impressionar, para cativar a vossa atenção, não necessariamente a mim, mas ao que eu vou falar, porque eu vou falar do que está escrito na santa e poderosa palavra de Deus. Diga amém. Muito bem. Vamos então ler no capítulo 12 de Romanos, o verso 1 e o 2. Eu sei que para os irmãos e para nós quase não precisa olhar para a Bíblia, já são tão conhecidos. Aquela passagem que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E os irmãos todos dizem, só mais uma vez, amém, graças a Deus. Pastor, eu não vejo assim grandes coisas nessa leitura, só se me vieres a impressionar quando eu tiver vindo falar. Bem, eu não quero impressionar ninguém. O fato de ouvirmos muitas vezes a mesma coisa não significa que não tem mais para ouvir. Todos os dias comes uma certa coisa que já comeste 20 mil vezes, se já tens 49 anos de idade. Mas seja como for, essa coisa é muito conhecida, às vezes pode não ser tão conhecida como a gente pensa, porque a palavra de Deus é nova para nós em cada manhã. Para nós quem? Para nós que se interessa por ela. Os que não se interessam pela palavra de Deus, isso é outra história. Então, voltando, quero vos dizer que
A pessoa que crê em Jesus, nós temos um título, é uma vida transformada. Mas como eu disse, eu vou andar atrás e adiante, então tenha paciência comigo hoje e não esqueça os versos que nós já lemos, porque o que eu vou falar agora parece que não é necessariamente coligado com o que eu li, mas no fim nós vamos ver que é. A pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador passa a ser o templo do Espírito Santo. Quem é que diz amém? E com isso nós confirmamos o que estamos ouvindo. Então, que esse Espírito Santo que constantemente está com essa pessoa, ou vamos dizer, está conosco. De fato, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Feliz é aquele e aquela que pode dizer o que eu acabei de pronunciar. O Espírito Santo habita em nós. Está escrito em 1 Coríntios 6,19. Cumprindo-se o que o Senhor Jesus Cristo prometeu em João 14,16. Está escrito assim: eu rogarei ao Pai, a Deus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador vai ficar conosco quanto tempo? Para sempre. O Espírito, quem é esse Consolador? O Espírito da verdade. Não é o Espírito de verdade. Ponha atenção à sua língua. É o Espírito da verdade. Não é de. De pode ser de muita coisa. De tem o artigo definido. Aquele ali para um artigo definido. É da verdade. Pilatos, pobre homem. Tudo cheio de importância, sem nenhuma. Volta-se para o Senhor Jesus, estava o julgando e disse: o que é a verdade? Até hoje ele não teve a resposta. Quem é a verdade? Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Vamos continuar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Que mundo é esse? Há dois mundos aqui, ou como é isso? Qual é o mundo que não pode? Quantos mundos os irmãos conhecem e já ouviram falar de? Quantos mundos? Bom, esse mundo aqui significa tudo e qualquer pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Oh, bem bom. Bem bom, isso não é para mim, porque desde pequenino eu conheço Jesus. Eu ia cantar ao menino, eu fazia mais não sei o quê ao menino Jesus, eu assistia às festas do menino, eu assistia a tanta coisa e da menina também, sua mãe. Mas vamos continuar para a frente. Eu sei quem é o menino, é Jesus. Quem é que não sabe quem é Jesus? Não. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus, de facto, segundo a linguagem angelical, significa... O que é que significa Jesus? Salvador. Quem salva é só Jesus. Quando a nossa boca pronuncia Jesus, está dizendo Salvador. Muito bem. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas ouça lá, esse mundo que conhece o menino desde aquele tempo está sendo amado por Deus neste momento. Tudo aquele que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador está sendo amado por Deus neste momento. Eu conheço um que ele é um ladrão. Ele dá tanta pancada na esposa e nos filhos e mãe, não sei o quê. Ele está sendo amado por Deus. O amor de Deus não pode ser medido, é incomparável. O amor de Deus ama o maior pecador que está neste mundo, em qualquer país. O amor de Deus ama qualquer pecador
E o sangue de Jesus salva a qualquer pecador que crer em Jesus como Salvador. Não há pecador que Jesus não perdoe se ele se arrepender. O ponto está em arrepender-se. Arrepender significa voltar 180 graus e vou andar ao contrário, até tornar atrás. É ir ao contrário do que está indo para a perdição, ele vira 180 graus e ele está voltado para Jesus. Aceita Jesus, aí já não é mais do mundo, é a igreja de Jesus. É por isso que eu me referi à incompetência de quem fala. As coisas que a minha boca está dizendo são tão profundas, tão maravilhosas, tão incalculáveis e tão indesejáveis a tanta gente, mas as coisas são assim. Mas enquanto nós pudermos, falaremos conforme o Senhor nos ajudar. Essa é a sua vontade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, discípulos, filhos de Deus, conheceis. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, disse o Senhor Jesus. Agora, deixa eu voltar à leitura, Romanos 12, 1 e 2. Por que este clamor do apóstolo Paulo feito à igreja? E rogo. Por que ele estava rogando? O que é que está acontecendo aqui? Para ele não estar nem mandando, nem ordenando, nem dando ordens, nada. Diz, eu rogo. É o mais profundo que uma pessoa pode fazer no sentido em que estamos falando, é rogar a alguém alguma coisa. E, como pedinte de esmola, me desculpa, apóstolo Paulo, ele diz, eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Mantenha isso na tua cabeça enquanto continuamos. O livro de Romanos é especificamente um estudo profundo da alegria, da justificação do pecador pela fé. Os irmãos vão fazer o possível em repetir comigo o que eu acabei de ler, porque vou ler mais uma vez e os irmãos, à maneira que eu vou falando, por favor, deixe a sua língua pronunciar essas palavras. O livro de Romanos é especificamente um estudo profundo da alegria, da justificação. Diga alto, justificação. Diga. Só mais uma vez. A propósito, dar-se-á o caso de que todos que falarem essa palavra saberem o que é justificação. Justificação é uma coisa muito séria. É a justificação do pecador pela fé. Houve, porque vai voltar à justificação, mas houve o parágrafo por inteiro. Justificação do pecador, ou então, por que não ler o parágrafo inteiro? O livro de Romanos é especificamente um estudo profundo da alegria da justificação do pecador pela fé. Mas apenas e inteiramente pela graça. Diga graça agora. Pela graça. Através da fé em Cristo Jesus, somente a salvação em Cristo é somente Jesus que salva. Não tem mais rodeios, não tem mais batismos, não tem mais acrescentos, nem menos. É Jesus que salva. Guarda isso. Agradecer, escrevi aqui, está lá o meu desejo, a minha ansiedade, que os irmãos me ouçam e me compreendam que eu escrevi aqui só isso. Agradecia que os irmãos prestassem atenção para o vosso próprio proveito. Eu não queria esquecer de dizer isso, por isso escrevi.
Essa, nos 11 capítulos de Romanos, porque nós lemos o capítulo 12, compreende? A gente lê parte do capítulo 12. Então, ao 11, o 10, o 9, o 8, o 7, não é? É assim. Nesses 11 capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo vem nos ensinando sobre a profundidade do pecado e as misericórdias de Deus. Vamos compreender desde o princípio de Romanos até ao fim do capítulo 11. Marca isso bem na Bíblia e na tua cabeça. O espetacular parágrafo final do capítulo 11, ou seja, os últimos versículos do capítulo 11 de Romanos, é simplesmente transcendente. Ele não tem outras palavras, Nosso Senhor não tem outras palavras que vão além dessas. É simplesmente transcendente, sublime, superior. Vamos ler. Abra a sua Bíblia, onde está, onde abrirá momentos, e vamos ler no capítulo 11 esse parágrafo que eu me estou a referir. Tem um título, pelo menos na revista e corrigida, Bíblia Almeida, tem o título que diz Hino de Adoração. Os irmãos já encontraram? Romanos 11, verso 33. Vamos ler, claro, até ao fim. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Deixe-me interromper aqui a leitura. Ele está completamente, o apóstolo, maravilhado por tudo que está desse verso para trás. Porque ele vem falando da justificação da alma humana. Desde o capítulo 1 até aqui, trata da justificação da alma humana, do ser humano. O que é a justificação? A justificação, se Deus o permitir, voltaremos atrás para falar só da justificação. Mas, por agora, eu não vou te deixar em jejum. Em poucas palavras, o que é justificação? É o seguinte: o nosso querido e amado Salvador, pendurado na cruz, com os braços abertos, abraçava o mundo inteiro. Ele morreu, veio a este mundo para morrer. Jesus não morreu neste mundo porque os judeus eram fanáticos e os romanos eram ruins. Jesus nasceu em Judeia, Caná da Galileia, em Judeia. Para quê? Para morrer e dar a sua vida, para nós termos a vida de Jesus. Pense nisso. Então, estava lendo o verso 2. Eu vou começar do princípio, porque é exatamente o que digo, mas é tanta incompetência de quem fala, de quem lê isso, que fica quase fora de si. Eu quero que os irmãos consigam me seguir nessa profundidade. Eu nunca fiz isso com os irmãos, eu nunca preguei dessa forma. Eu quero que os irmãos simplesmente compreendam o que estão lendo. E o que é que fez, porque isso é que fez o apóstolo Paulo fazer aquele rogo. Ele está tão como que é arrebatado com o que ele diz acerca de Deus, que ele diz: irmãos, eu rogo a vocês que façam o mais possível para crer no Senhor da forma que Ele é. Mas agora os irmãos vão ver o que é que está escrito que impressionou tanto o apóstolo Paulo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem deu ao Senhor primeiro a Ele para que seja recompensado?
Verso 16. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Oh, maravilha das maravilhas! Glória a Deus, levanta a mão e diz, grita, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque é uma realidade, irmãos. Porque dele, e por ele, e para ele, Deus, são todas as coisas, toda a glória, pois a ele, eternamente, amém. Glória a Deus, irmãos. O que digo? É incompetência, falta a expressão necessária que a nossa alma quer. Só se for falado em língua estranha ninguém a compreende. Só se for falado em outra língua, a nossa língua chega ao fim, chega ao nosso limite. Deus sabe isso, mas pelo menos interiormente nós compreendemos mais do que compreendemos com a nossa mente. Bom, até logo, vamos continuar, porque isso nunca mais chega ao fim. Parece que vimos, eu já disse isso, antecipei-me, porque está tudo a ferver aqui dentro. Parece que podemos ouvir o aleluia de Paulo quando terminou o verso 36, que é exatamente porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Ele ficou tão impressionado com tudo isso, como nós agora acabamos de ler, que o fez dizer logo no capítulo 12, verso 1, logo é quando vem aquele rogo. Quer que os irmãos compreendam isso. Antes quer ser considerado aborrecido do incompreensível. Quer que os irmãos compreendam. Ele disse, rogo-vos, meus irmãos, que vocês deem o seu corpo em sacrifício vivo. O povo judeu sabia muito bem o que era um sacrifício. E ele estava falando para os judeus e para os gentios. Então, eu quero que vocês compreendam a grandeza de Deus. Por favor, vocês façam um favor, que o apóstolo Paulo quer dizer. Vocês que se entregam ao Senhor de alma e coração e o resto tudo, visto que Deus é dessa forma. Não há palavras mais completas para descrever quem Deus é. Uma vez que Deus fez por ti, faz por ti, fará por ti, tudo isso, vocês que louvam o Senhor, vocês que glorificam o Senhor, é o que ele quer dizer. Vocês que se rendem a Ele, uma oferta viva. Eles sabiam, naquele tempo, era tão bem feito a lei de Deus mandou fazer, o judeu matava animais, mas como nós lemos em Hebreus, o sangue do animal não perdoava, cobria a transgressão, cobria o pecado, mas glória a Deus porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, meus irmãos. É por isso que Jesus é chamado, queridos amigos, é por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. É porque Jesus está substituindo aquele Cordeiro que era morto no altar. Foi mandado por Deus. Foi mandado por Deus. E ainda havia a oferta de libação. Libação quer dizer cheiro. Era uma certa bebida, um certo líquido que era vazado por cima do sacrifício, do holocausto, quando queimava, dava um cheiro que agradava Deus. Isto tem que ser compreendido espiritualmente, é claro, mas estamos falando de tal coisa que é profunda demais, ou pelo menos bem profunda. Não é tão demais, porque nós com a boca temos o nosso limite, mas no nosso espírito, no nosso íntimo, nós podemos ver isso que a mente não pode compreender para explicar. Vamos continuar, estou quase terminando. Obrigado por vossa atenção e cooperação. Vamos então dar glória a Deus, louvando assim o seu nome. Foi o que acabamos de fazer. Exatamente por isso o apóstolo Paulo vira-se para os irmãos e diz de cara aberta o que nós dizemos. Eu vou repetir mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos
o vosso corpo, fala de cada um, em sacrifício vivo. E agora, João Melo, e agora? Que sacrifício é esse que veio apresentar ao Senhor? O sacrifício conhecido é um animal em cima da lenha do altar. Que sacrifício é esse? Isso é espiritual. O que Judeu fazia fisicamente. Era um cordeiro mesmo, era lenha mesmo, até porque debaixo do monte de Sião, onde está aquela ermida dos muçulmanos, há o chamado a casa da lenha, onde é imaginado que a harpa e o candelabro do templo estão escondidos. Mas os muçulmanos fizeram havia esse muro de cimento com 3 pés de largura, cimento armado, para ninguém passar para aquela área. Porque aquela área é vulcânica e debaixo do monte de Moriá há uma rocha muito grande, tipo que os pés em cima dela, que vence o chão daquela sinagoga, daquele templo que está pintado lá. Todas as vezes que há a fotografia de Israel, eles têm que gramar que o templo dos muçulmanos está construído ali em cima. Aquilo não é o templo do Senhor, aquilo é coisa de Maomé. Mas agora, seja lá como for, a gente vai voltar ao nosso assunto. Como é que a gente vai compreender esse sacrifício? Esse nosso sacrifício é espiritual. Quando nós já somos do Senhor e o Espírito do Senhor vive em nós, nós passamos a ser o templo do Senhor. Nós já compreendemos, sem perguntar a ninguém, o que é o sacrifício espiritual. Porque aqueles que são de Jesus compreendem todas as coisas que o Senhor quer. Todas as coisas, mas compreende tudo que está na Bíblia. Mas é só o que Deus quer. Há coisas que não dá para compreender. Mas também a gente não fica infeliz por causa disso. Então, esse sacrifício, entregai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, é espiritual. Mas não vão matar um cordeirinho no quintal, ou seja lá de onde for, por causa disso. É o que ele diz, entrega-se a si mesmo. O problema do cristão pode ser grande e pode ser pequeno. É ter um quartinho para si. O problema do cristão é ter um quartinho no seu coração, sabe? O coração é de Jesus, mas tem lá um cantinho que ninguém mexe. Não são todos. Provar a Deus que não seja nenhum de nós. Quando nós somos do Senhor, o sacrifício vivo não tem cantinhos para nós. Há sempre um cantinho, ou pode haver sempre um cantinho que está reservado para Ele fazer a sua vontade. O Senhor não quer isso. O Senhor quer o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Se o Senhor é para tomar conta da nossa vida, toma conta de manhã até à noite. Mas sabe o que é que quer dizer por de manhã até à noite? Quer dizer, toma sempre conta da nossa vida. Não tem um dia, uma hora, uma sexta-feira à noite, ou seja lá o que for, essa coisa de sexta-feira à noite. Isso é muito complicado. Há muita gente que pode fazer o que quiser ao domingo, mas tem a sexta-feira à noite. O significado disso é porque todos são de maioridade aqui e todos sabem o que é sexta-feira à noite. Há o que se faz que não se deve fazer, que aparece feito quando ninguém quer que apareça. Então, para o crente, isso não serve para o crente, não serve para o Filho de Deus, não deve ter cabido na vida dele. Talvez seja a razão porque há muitos crentes ou não sei o quê, que têm tantos problemas. Os problemas pertencem à igreja, só que não são da igreja. Os problemas, toda a gente tem problemas, mas o que é filho de Deus, os problemas estão nas mãos do Senhor. Um dos meus filhos disse, certa ocasião, um dos colegas, não me estão a vendo, eu posso falar, hoje não se pode nem
falar nem dizer que a gente está vigiados de todos os lados, câmaras, YouTubes, tudo. Os irmãos têm muito cuidado quando for à loja comprar uvas. O irmão pode provar uma uva, mas pode ficar sabendo, não vale a pena voltar as costas, estás sendo vigiado. Mas seja como for, Deus sabe de tudo a nossa vida. Mas o que esse meu filho disse foi a um dos seus colegas que estava se queixando da sua vida, e ele disse assim a ele, esse colega: a gente que anda com Jesus, temos problemas, diz-me lá tu, que não queres saber de Jesus por nada, como é que nós temos problema? Eu até fiquei tão admirado desse sacristão e ter dito isso, assim, eu queria dizer cristão e dizer isso a um colega de oficina, etc. Mas é uma realidade. Nós temos problemas, mas os nossos problemas estão nas mãos do Senhor. E nós confiamos, mas vocês fiquem doentes e vocês morram. Puder, essa qualidade é para morrer, já nasceu já com isso, mas o que está cá dentro não morre. A propósito, deixa agora isso que a gente estava falando, eu tenho mais 10 minutos ainda. Deixa aí. Isso não morre, isso só muda de lugar. Primeiro, podemos ler na Bíblia que antes que eu nascesse, tu me conhecias. Leva essa para casa, arranja um calculador, não falta calculadores para aí, até os telefones fazem isso, e faça as contas. Que história é essa? Antes que eu nascesse, tu já me conhecias, já estavas em algum lugar, e quando tu deixaste estás vivo aqui, vais para outro lugar. Tu não tiveste nem princípio, nem fim. Mas podes ter uma certeza que se entregaste a tua vida a Jesus, não só és mais do que feliz, mas essa vida no outro lado vai ser abençoadíssima. Já ouvi, sabe uma coisa? Já ouvi essa, sabe de uma coisa? Eu não fiz planos para falar disso, mas já agora, sabe uma coisa? Ele já morre, está descansadinho, está para o outro lado. Ele fica... Esse que já morreu e está descansadinho, ele fica mais vivo do que ele que sempre foi. Passa por outro lado, mas não deixa de viver, ou pelo menos de existir. Se ele receber Jesus, se ele der sua vida a Jesus aqui, ele tem vida lá. Se ele não deu o coração a Jesus, ele tem existência lá. Não desaparece do mapa. Ninguém desaparece do mapa. Tenhas paciência, dá a mão à palmatória. Ninguém desaparece do mapa. Está vivo aqui, morre aqui, o corpo fica aqui. Eu sempre gosto de dizer isso aos irmãos, porque isso impressionou a minha vida de cima para baixo. Ia para o trabalho, conduzindo o meu automóvel. Eu vindo uma das nossas estações, a estação de New Bedford. Eu não vou fazer reclame da estação de New Bedford. Disse o locutor, isso talvez aí uns 30 anos ou mais, disse o locutor, fulano assim, não, o corpo de fulano assim, foi encontrado ao lado da lagoa assim, e o seu automóvel estava um pouco desviado. Então a gente tem aqui 3 coisas. O fulano, a pessoa, o lugar e o automóvel. Só falta uma coisa aqui. O que é que falta? O homem. Ele onde é que estava? O carro de fulano estava lá. O corpo de fulano estava lá. A lagoa estava lá. E ele? Não desaparece. Fica em algum... As pessoas dizem coisas... É tal incompetência. As pessoas dizem coisas que eles não compreendem o que eles mesmos estão falando. Nós somos um espírito. Deus nos deu uma alma e nós vivemos em um corpo. O corpo, o seu espírito e alma, alma e espírito, corpo e alma e espírito e alma é quase o mesmo, não, são inseparáveis. Vai embora o espírito e a alma, o corpo fica morto como um leitão no chão. Ou no ar, ou seja, lá dentro.
Leva essas coisas para casa, faz as tuas contas. Tu que já estás em casa e vendo a nossa voz, faz as tuas contas e entrega o teu caminho ao Senhor e Ele cuidará de ti aqui e além. Quando chegares ao tribunal do Senhor para ser julgado segundo o que tu fizeste, porque cada pessoa que sai daqui vai ser julgado. A própria igreja vai ser julgada, mas é no tribunal de Cristo. Não é para ser condenado, é para receber o galardão. Essa agora é que eu não esperava. O Senhor nos salvou, nos perdoou e por cima de tudo ainda tem um galardão para nos dar. Isso é maravilhoso. Vá para casa contente e alegre e feliz porque nós somos salvos. E se alguém não é salvo, é só porque não quer, porque Jesus ainda está com os seus queridos braços abertos na cruz, querendo dizer que abraça não só uma pessoa, mas o mundo inteiro. Deixa-me ver como é que eu vou conseguir terminar as minhas palavras. Rogo-vos, amado irmão, o clamor do apóstolo Paulo à igreja é: meu amado irmão, exatamente para todos nós considerarmos e apreciarmos quem é Deus, o que Deus tem feito por nós e ainda vai fazer e fará para todo o santo. E os irmãos dizem: amém. Vamos ficar de pé, amados. Estamos chegando ao fim da nossa reunião, mas ainda não chegamos, é só chegando. Conosco está aqui algum irmão ou alguma irmã que tem um problema que não quer resolver. Há coisas que não querem ser feitas. Eu trabalhei num trabalho, quando eu trabalhava, agora não trabalho, havia coisas que era para fazer, que aquela coisa não queria ser feita. E dava-lhe de um lado, dava-lhe do outro, e aquilo nunca acontecia. Há problemas na nossa vida que parece que não querem ser resolvidas. Deus é poderoso para te resolver esse problema. Mas ouve, Deus não é obrigado. Nós não mandamos a Deus fazer coisas, nós pedimos a Deus. Deus pode não resolver o teu problema, mas Deus vai te ajudar a encarares o teu problema. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu estou falando aqui, parece gente grande, mas gente que agora me ponto fraco. Aconteceu uma coisa na vida que eu nunca esperava, mas sabes uma coisa? Deus vai-me dando forças na vida para aprender com essa minha situação, porque não há outra. Há coisas na nossa vida que é assim, elas acontecem mesmo, mas o Senhor é o nosso Pai e Ele nos ajuda a passar por aqui. E afinal de contas, esta vida são 2 dias e obrigado, já está na conta. Vá para casa feliz com Jesus e tu que me estás vendo, dá o teu coração a Jesus e vive o resto da tua vida feliz com Ele, porque quando a eternidade chegar, nós estaremos juntos. Quem é o irmão que tem um problema? Eu não me esqueci ainda. Qual é o irmão que tem um problema? Levanta a tua mão, não diante da gente, diante de Deus. O pastor Silvênio está subindo aqui, ele vai orar ao Senhor e vai incluir esse seu pedido na sua oração. Queremos que Deus é poderoso e suficiente para te abençoar. Santo Deus, para Ele, por Ele e para Ele serão todas as coisas, ó Pai. Senhor, palavra maravilhosa, profunda, Senhor, que tocou no mais íntimo do nosso ser. Encher e abençoe a nossa alma, Pai amado. Obrigado, Senhor, por essa Tua santa palavra, Pai. Que ela transforma vidas, Senhor. Ela ainda hoje tem poder para salvar esta alma que fora está, que ainda não conhece nem recebeu Jesus. Porque muitos gostariam de estar aqui e não podem. Muitos não estão aqui porque não querem. Mas Jesus te quer. Jesus te ama. Jesus continua, como o teu servo falou, com os seus braços abertos, para salvar esta alma pecadora. Venha Jesus e traz uma vida em abundância, em amor, em paz, em transformação da tua mente. Porque quando temos Jesus em nosso coração, não temos mais a nossa mente, mas temos a mente de Cristo. Obrigado, Jesus,
para o teu servo. Continua abençoando, dando vida, saúde, força, unção do alto, Senhor. Enche-lhe com a tua palavra, Senhor. E quando ele está cheio da tua palavra, ele fala da tua palavra para nós. E nós a recebemos também. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este teu povo, pelos teus filhos que aqui estão esta manhã, que vieram e receberam uma coisa maravilhosa. Foi a palavra, o alimento sólido de Jesus que nos enche, que nos transforma, que nos dá vida e vida em abundância. Pai, a tua palavra assim diz: tu és a verdade, o caminho e a vida. Não há outro sem ti, Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor. Somos um povo privilegiado de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade, por esta manhã de estar aqui unidos. Em nome de Jesus, eu te peço por qualquer irmão que levantou a sua mão que tem um problema, porque nada é impossível ao nosso Deus. Toca, Senhor. Se é de enfermidade, cura, Senhor. Se é de finanças, abençoa, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, queremos, Senhor, é receber-te em nosso coração, a seguir as tuas pisadas, a andar com Jesus, a andar, caminhar com Jesus, nos caminhos de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço e te louvo. Amém. Assim disse o Senhor a Moisés: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim abençoamos a igreja do Senhor Jesus, e a igreja de Jesus disse amém. Um abraço, até à próxima, se Deus quiser, amados.